Olá a todas e todos, meu nome é Paula Vermesch, eu sou professora de História da Arte e da Arquitetura da Unesp, do campus de Presidente Prudente, e este vídeo faz parte de uma série de vídeos de reflexões sobre a pandemia, a situação que nós estamos vivendo, que eu estou fazendo no Facebook. No vídeo passado, eu falei sobre umbiguismo, foi uma encomenda, um querido telespectador pediu o vídeo. E este vídeo também é um vídeo que me foi encomendado, só que a pessoa me pediu no início da pandemia, no início do isolamento social. Eu peço desculpas, eu fui enrolando para fazer esse vídeo até que enfim ele saiu. E a pessoa me pediu para falar um pouco sobre a minha dissertação de mestrado que eu defendi em 2001, sob orientação do professor Josué Pereira da Silva, no Departamento de Sociologia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o IFISH. Professora, mas você é da História da Arte e da Arquitetura e você defendeu a sua dissertação de mestrado na Sociologia? Sim, se vocês forem no meu currículo Lattes, vocês vão descobrir que antes de eu defender a minha dissertação de mestrado em História da Arte, eu defendi uma dissertação de mestrado na Sociologia. E o tema, então, do vídeo e da dissertação foi o estudo que o filósofo alemão Theodor Adorno fez nos Estados Unidos e que foi publicado em 1950. É uma obra coletiva, são várias as pessoas que assinam, não só o Adorno, uma equipe grande de pesquisadores. O livro se chama A Personalidade Autoritária. E esse livro, ele foi publicado, os estudos do Adorno foram traduzidos para o português e estão publicados pela editora da Unesp. Então, vocês podem consultar os textos do Adorno, que eu estudei na minha dissertação de mestrado. Agora eles estão traduzidos para o português. Uma excelente tradução, uma excelente edição da editora da Unesp. Na época que eu estudei esses textos, eu tive que ler no original, no inglês, não se tinha tradução, tinha uma tradução no espanhol, enfim, mas eu li no inglês e inclusive teve algumas questões de tradução. Eu estava acompanhando assim um pouco a tradução que agora saiu recentemente, a tradução da editora da Unesp dos textos do Adorno, e eu não errei muito não, eu fiquei satisfeita que a boa equipe de tradutores eu não saio muito do esquadro aí. Mas enfim, e por que esse telespectador pediu para eu falar sobre um tema que ficou lá atrás na minha trajetória acadêmica? A personalidade autoritária. O que o Adorno, o filósofo Adorno, fala sobre a personalidade autoritária? Então, Theodor Adorno era um filósofo alemão, ele estava ligado ao Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Esses pesquisadores se exilaram do regime nazista. Eles foram para a Inglaterra, alguns foram para a Inglaterra, depois uma parte deles segue para os Estados Unidos. Em 1950, então, essa obra coletiva, A Personalidade Autoritária, que o Adorno participou, ele sai nos Estados Unidos. O Adorno é uma das pessoas que volta para a Alemanha depois do final da guerra, e ele vai falecer na Alemanha. Enfim, ele vai continuar a carreira dele na Alemanha do pós-guerra. Nós temos excelentes estudiosos sobre o Adorno no Brasil.
esse vídeo meu, em nenhum momento ele se pretende chegar aos pés do que as pessoas fazem, dos estudos das pessoas, enfim, não é isso. O que aconteceu foi que a pessoa que me pediu esse vídeo, ela me pediu falando assim: Paula, você não acha que existem algumas indicações que o Adorno faz na personalidade autoritária que poderiam nos ajudar a entender algumas coisas que estão acontecendo no Brasil hoje? Então, esse vídeo meu aqui, ele não tem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, nem de fazer pouco desse assunto, nem, enfim, existe uma bibliografia de gente muito séria a respeito disso. É mais um vídeo de divulgação científica, vamos dizer assim, entre aspas, e uma reflexão, assim, do que a gente pode tirar, assim, um pouco para pensar, ok? Eu acredito que os textos do Adorno na personalidade autoritária são textos muito atuais para o Brasil de 2020. Sim, existe uma atualidade. Então, se vocês pegarem lá na tradução para o português, inclusive na introdução, a equipe que cuidou, que é uma equipe muito competente, e que, inclusive, pessoas que defenderam doutorados, mestrados a respeito, eles vão dizer para a gente, de fato, existem traços que o Adorno fala aqui. Porque acontece assim, essa equipe coletiva de pesquisadores sediados na Califórnia, alguns deles exilados europeus, fizeram entrevistas com diversos segmentos da população, diversas cidades, ocupações, condições sociais e tudo mais, para ver se na população norte-americana você tinha um potencial fascista. Ou seja, o fascismo ele pode ser entendido como um potencial que fica na cabeça das pessoas assim, e ele vem à tona quando socialmente interessa a grupos econômicos, financeiros e tudo mais. E o Adorno, ele fez um estudo quantitativo dessas entrevistas, desse material. E ele chegou à conclusão que existem alguns traços de personalidade que são bem complicados a saber. Racismo, misoginia, homofobia, preconceitos contra os mais pobres. Então, você tem alguns discursos que são muito perigosos e que às vezes eles aparecem pra gente como piadas, como humor, como algo inofensivo. Mas se você for parar para analisar, análise em grego é quebra, então você quebra os elementos do discurso, você começa a ver alguns problemas. Então, tem algumas coisas, quando você lê os textos do Adorno, né, ele vai falando a respeito de entrevistados que brincavam com coisas sérias. Tem coisas que não se fala nem de brincadeira, porque são muito sérias. Tem coisas que não tem graça. Tem coisas que, se você fala e alguém se ofende, ou um grupo se ofende, por que você falou? Qual a graça de ofender as pessoas? Existem alguns traços de personalidade nossos que a gente precisa melhorar. Porque senão a gente pode se tornar uma pessoa perigosa para nós mesmos e para a sociedade onde a gente está. Então, assim, antes da gente falar certas coisas, tem certas coisas que a gente não fala nem de brincadeira.
Tem certas coisas que não são opiniões, são crimes. Inclusive estão codificados nas leis, no Código Penal. Tem certas coisas que podem dar ensejo ao pior de nós. Porque o fascismo, o nazismo, o autoritarismo afloram o que há de pior nos seres humanos. O que aconteceu na Alemanha de Hitler, segundo Adorno, na personalidade autoritária, é muito grave e não pode se repetir em lugar nenhum, jamais. O que acontece em ditaduras e regimes de exceção são coisas muito graves. Quando eu defendi a minha dissertação em 2001, eu nunca imaginaria que um deputado federal pudesse homenagear em sessão plenária um torturador contumaz, notório, como Brilhante Ustra. Isso é crime. Apologia à tortura é crime. Naquele dia, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro deveria ter saído da plenária, preso. Tem certas coisas que circulam nas redes sociais brasileiras que a gente fica pensando que o Adorno ia ter por que a personalidade autoritária existe? São muitos os motivos e eles têm a ver com a constituição econômica da nossa sociedade, com problemas psicológicos, com socialização, vem da infância. Como que a gente trata essas coisas dentro da gente? Terapia, análise, leitura, reflexão, bom senso, respirar fundo, não postar coisa boba, refletir, ter empatia. Professora, por que a senhora faz esses vídeos pra gente no Facebook? Para combater o negacionismo na pandemia e o fascismo dentro de nós. Nós vivemos numa sociedade estruturalmente muito violenta. Nós temos questões que vêm sem resolver da formação social nossa, marcada pela escravidão, pelo racismo estrutural e pela violência estrutural contra as mulheres, os indígenas, os negros, os quilombolas, população LGBT, minorias étnicas. Nós somos um povo autoritário. A senhora vê isso em você mesma, professora? Vejo. Como que a senhora fez para estudar isso, professora? Quando eu estava lendo os textos de Adorno na personalidade autoritária, eu fiz análise, eu fiz terapia e eu li Sigmund Freud. Foi difícil, professora? Foi, muito. Foi um processo pessoalmente doloroso e por isso que eu enrolei para fazer esse vídeo na pandemia. Eu sei que o tema é um pouco pesado, gente. Eu sei que o tema é um pouco assim, mas a gente precisa enfrentar dentro da gente. Eu dei para minha dissertação na época um nome muito bonitinho, o escudo de Perseu. Na história da mitologia grega, Perseu enfrenta a Górgona colocando o escudo na frente e fazendo com que o monstro fique petrificado. Então ele é um anteparo
para a gente lidar com os nossos monstros e com os monstros dos outros, às vezes a gente precisa colocar o escudo na nossa frente. Nós precisamos lutar como Perseu e destruir as górgonas que nos petrificam e nos aterrorizam. Espero que vocês estejam gostando dessa série também e até breve.